Legal, pessoal, a gente está hoje aqui com o Marcelo Costa, vocês vão conhecer melhor ele, o trabalho dele. E eu já estou empurrando para ele aqui, né, as mudas de uva 572. Ele vai entender daqui uns tempos o que é isso, para poder complementar aqui o cenário dele aqui e a cidade de Carapicuíba também. E o brotinho já está pedindo para sair aqui. Já está saindo já, que eu tô te falando, já está meio que desesperado para te trazer aqui já. Bora plantar. Vamos lá. Então primeiro se apresenta aí, Marcelo, para quem não te conhece. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas para você aí do canal Plantar em Casa. Aqui é o Ressavanar, né, o Espaço Selvagem Urbano. Aqui nós fizemos essa aquatória no Verdejando 2018. Foi uma ação de valorização das águas, né? Colocamos aqui, permitimos um microecossistema. Hoje nós temos plantas, peixes, né? A população vem participando mais aqui do que não tinha, né? Na verdade aqui era uma rua sem saída, de chão batido, então as pessoas não tinham um real motivo para vir aqui com motivo de natureza, né? E agora tem aqui esse microecossistema que fizemos em companhia com diversos grupos, né? Da Sociedade Verde, que compõem a nossa Sociedade Verde, e hoje nós estamos podendo aí deslumbrar e recepcionar toda a população, em especial as crianças aqui, e nessa riqueza que nós temos natural aqui bem no olho da área urbana. É isso que eu ia falar, onde que a gente está aqui, Marcelo, para o pessoal saber melhor? Nós estamos no bairro da Coab 2, né? É um bairro aqui próximo da divisa de Carapicuíba com Osasco. E vocês vêem muitos prédios, muitas casas envolvidas, né? E bem aqui no meio da área urbana nós conseguimos, que nós chamamos também de oásis, né? Apelidamos como oásis essa aquatória justamente por conta do contraste verde que dá com relação ao cinza dos prédios, das construções, né? O pessoal do Brasil, a gente pode falar que é a Coab City aqui? Que a gente Coab City, aqui é a famosa Coab City, né? A Coab 2. E aqui nós temos muitas pérolas a ser descobertas, a ser divulgadas, né? Aqui, essa mina, no caso, a gente vai mostrar de onde ela vem, mas aqui ela está indo, no caso, vocês deixaram esse caminho, né? Que é o dreno, né? Tá aqui, a parte da nascente vem lá do morro, deságua ali naquela parte de onde está a moto vermelha, de lá a gente canalizou para a água vir conduzir até aqui a aquatória, e daqui ela represa, né, alimenta o ecossistema e drena por aqui, né? Aí tem essa valeta que a gente fez para conduzir a água até o esgoto de águas, né? Mas captação antes, de água. O que é essa mina? O que acontecia com ela? A água então, saía ali e aí? Antes essa água saía ali, ia escorrendo pelo canto da guia e ia embora simplesmente para a Boca de Lobo sem nenhum valor, né? Hoje a gente infelizmente não conseguimos mudar o destino final dessa água, porém antes dela cair na sarjeta, nós alimentamos todo um ambiente, todo um meio ambiente aqui com vida, né? Plantas e peixes. Legal mesmo. Muito bacana, vamos né? Vamos andar. Então aqui é um espaço que é o que eu costumo dizer, viu, Toquinho? Eu acho que o grande desafio na proteção das florestas, na proteção da natureza como um todo, trata-se das florestas urbanas, né? Que é bastante antropizada, então onde tem a presença humana tem o risco, né? A fauna e a flora. Então aqui a gente ainda sofre com um pouco de sujeira no local, as pessoas estão se adaptando, se acostumando agora com isso. A gente tem conseguido aí bastante a conscientização dos moradores no sentido de após uma festinha, o morador já vem, cata ali o seu lixinho, né? Mas como aqui nós estamos bem numa área urbanizada, então é um fluxo muito grande de pessoas, e sempre tem o tal do lixinho aí como vilão no nosso caminho. Por isso que a gente vem convidar você para fazer parte de toda essa sociedade verde, já começando do princípio de não jogar lixo nas ruas e divulgar para o seu vizinho, né? É que é uma reeducação mesmo, né? É uma reeducação. Aqui, a gente vê aqui a propaganda do Selvagem Urbano, aqui, né? Muito show de bola aqui. Isso aqui foi assim, fizemos um trabalho bem em conjunto, né, com a Companhia dos Grafite, através do Crust, do Del, são grafiteiros conceituados aqui da nossa região, e eles fazem um convite para diversas pessoas, grafiteiros, né, de toda a região, de todo São Paulo, na verdade, veio gente até do interior, né, e
passaram um dia aqui de revitalização, então foi um trabalho todo voluntário, né, que vieram e grafitaram, né, nós pintamos ali as margens da aquatória e jogamos um colorido, acreditando que a cor renova, né? Então a gente tirou um pouco esse cinza que predominava aqui nessa rua e trabalhamos com cores, com plantas, com natureza, né? Legal. Você mora aqui há quanto tempo, Marcelo? Há 7 anos. Fui o primeiro morador aqui dessa vila e hoje a gente está conseguindo, graças a Deus, aí eliminar foco de escorpião, que aqui era um foco muito acentuado de presença de pragas, né, no geral, escorpiões, aranhas, ratos, baratas. E agora aqui essa vila acaba possibilitando, né, a educação ambiental na prática. Agora, Marcelo, e esse cantinho aqui agora, esse caminho que a gente está indo aqui, o que você pode falar aqui? Aqui é onde a água ela sai ali do barranco, né? Já deságua aqui, daqui ela está no mesmo nível da guia, né? Então ela simplesmente ia embora por ali, sem, como eu disse, valor nenhum. Aqui nós fizemos a chegada dela, né? Com umas plantas nativas, mostrando uma jardinagem bastante favorável e cuidando desse acesso. Aqui ela cai numa tubulação de ferro que conduz até lá a aquatória. Tá? Que atravessa a rua aqui, né? Isso, vai atravessando por baixo e deságua lá dentro. Tá? No início, essa água ela corria por cima, porque o nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham o máximo de contato possível com a natureza. Então a ideia aqui era deixar a água correndo abertamente para as pessoas terem esse acesso, esse contato com a água. Mas tudo na vida é experiência também, né? E nós tivemos a experiência aqui de que não foi uma boa ideia por conta dos carros, caminhões passando, as pessoas também, e acaba tendo contato com a água antes de chegar lá na aquatória, então acabava sujando a água de certa forma. Então essa parte foi preservada da água, ela cai lá na aquatória, alimenta o ecossistema e depois que ela sai não tem problema dela sair já em aberta para o povo ter esse contato, né? Legal, mas é tudo experiência válida, tudo válido, com certeza. Vamos lá, e esse caminho aqui agora? Isso, aqui são as nossas 2 hortas, né, de punks, né, planta alimentícia não convencional, que olha as capuchinhas aqui de flores amarelas, como estão lindas e exuberantes, né? E na chuva, né, do final do ano deu uma castigada na gente, porque desceu um volume bem grande aqui de água. Então acabou infiltrando água no morador vizinho, na outra moradora vizinha, então a gente teve um transtorno de abrir uma valeta no canto para fazer uma contenção ali. Então aqui a gente está trabalhando com isso ainda, né? Na verdade, mas faz parte. E o detalhe, o bom é que assim, a gente tem sempre o contato com a terra. A gente renova e planta novas plantas, colhe e por aí vai. Mas sempre no objetivo de pôr a mão na terra, de pôr a mão na massa e fazer esse movimento acontecer. Inclusive, tem moradores que, seja lá segunda-feira, terça, sexta ou domingo, vê a gente mexendo na terra, aí desperta na pessoa que está ali no apartamento, que está na sua casa, que até muitas vezes com uma plantinha ali morrendo, e aí ela vem aqui, tem o prazer de trazer e nos ajudar a cuidar. Então, a visão desse trabalho, do projeto Ressavanar, é isso, é incluir as pessoas à natureza, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Você já pensaram, Marcelo, algum dia assim, de convidar a população, alguma coisa, ou por enquanto vocês estão aos poucos? É um projeto piloto, só que desde o início nós deixamos em aberto já esse convite para a população, né? A população somos nós, né? Nós também somos população, então a gente espera muito essa prática de cidadania. A gente costuma dizer que às vezes as pessoas esperam muito pelo poder público e tal, quando elas podem pôr a mão na massa e fazer uma grande diferença praticando a cidadania. Então é um convite que a gente faz, né, para todas as pessoas, inclusive às vezes a gente fica até um pouco constrangido, Toquinho, porque vem pessoas, esses dias veio um camarada de Cajamar para cá, chegou aqui, trouxe araucárias, plantou, regou e tal, e eu fiquei assim, nossa, né, as pessoas vêm de fora e às vezes tem pessoas aqui do nosso lado que poderia ter uma participação mais ativa, né? Isso acontece muito mesmo. Acontece, né, com muitas pessoas. Só que assim, a ideia é a gente acreditar que o bem vence o mal, né, e o bom vence o ruim. E nós vamos bater em cima disso. Eu vou comentar aqui, ele vai conhecer lá em casa lá, eu tenho umas parreiras na rua lá, tudo.
E aí o pessoal, até esses dias eu coloquei um vídeo, né, o pessoal vai ver na descrição, o cara perguntou, eu não entendi por que plantar na calçada. Aí eu até falei, não, a pergunta tá errada. Você tem que perguntar por que não plantar na calçada. Porque é uma reeducação. Hoje o cara vai e arranca, é normal. Mas vai chegar uma hora que eu acho que ele vai se sentir também dono daquilo e cuidar. Então é o que a gente espera. Se não plantar nada, fica seco, fica louco. E as pessoas precisam muito ter esse sentimento que você acabou de dizer mesmo, que isso é fato. Ela precisa se sentir dona, ela precisa ter partes, né? Ela precisa ter participação naquilo, para ela poder cuidar mais, adotar aquele espaço, aquele projeto como dela também. Não é porque não é um projeto que a gente fala, um projeto lá do Ressavanar, do Selvagem Urbano, não, um projeto da sociedade, que é um convite em aberto, que já fica em aberto em todos os vídeos, em todas as apresentações e convites que nós fazemos na rede social. Nós utilizamos muito bem esse termo, convite, estamos convidando, né, é o espaço seu, né? Então a ideia é essa, a gente conscientizar e trazer essas pessoas para sentir a natureza mais de perto. Vamos lá. Então aqui esse escadão, o Toquinho, aqui era uma trilha, cara. Isso daqui era uma trilha que eu subindo, se você estivesse descendo, você tinha que esperar eu subir e vice-versa. Então aqui a gente, através de toda essa manifestação popular, nós conseguimos mostrar para a sociedade e para o próprio poder público que nós queremos viver bem, né, num meio ambiente ecologicamente equilibrado. E entenderam, né? Fizeram esse escadão que dá acesso ao estádio municipal do Niterói lá em cima e de lá dá acesso à parte alta da cidade que já sai ali praticamente no centro de Carapicuíba. Muitas pessoas utilizam esse acesso para levar suas crianças nas creches, nas escolas e por aí vai. Eu estava com um exemplo aqui, né? Ali tem um pé de amora ali em cima. E aí o morador estava subindo e comendo amora. Você fala, pô, que legal, que amora, tem pitanga, é muito legal. E você sabe que esse mesmo pé, essa muda de amora, esse pezinho de amora que está ali, tem um pouco de mais de 2 metros, mais ou menos, né? Foi uma muda que a gente plantou e tem menos de 1 ano que ela foi plantada ali, já está dando fruto, já está fazendo parte já da rotina ali de quem sobe o escadão e sendo uma opção natural. Né? Então eu vejo que o brasileiro em si, no geral, precisa muito dessa participação. E o carapicuibano, a pessoa que trabalha, que vive, né, na capital, que é muito vive o distanciamento da natureza, eu acho que aqui nós temos esse privilégio que a gente pode né, aproveitar no dia a dia. Beleza, aqui é o espaço Ressavanar. Né? É o espaço Selvagem Urbano também, é aquela área que a gente utiliza para educação ambiental diretamente, né? Aquele momento que a gente tem que estar no tete a tete ali com a galera e explicar o porquê de tudo isso, né? Aqui está um pouquinho diversificado os materiais, os equipamentos, né? Porque a gente faz um trabalho de controle de fauna, captura, resgate de animais. Explica um pouco, Marcelo, desse trabalho que você faz aí. Isso é um trabalho já que eu faço há mais de 10 anos, inclusive, agora pela Secretaria do Meio Ambiente, pouco mais de 4 meses. E nós identificamos espécies, né, de animais silvestres e verificamos ali o estado de vulnerabilidade do animal. Se está tranquilo, ele está no habitat dele. Se ele estiver machucado, estiver correndo algum risco, a gente faz a captura, o resgate e leva até o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica na cidade de Barueri. E aqui, né, a gente tem que ter as gaiolas de captura, gaiola de contenção. Quando você fala assim animais silvestres, que tipo de animal você pega por aqui? Boa pergunta. Muito saruê, né, o gambazinho, né, tatu, algumas cobras, umas venenosas, outras não. Bastante aranhas, escorpiões que aparecem nas residências aí, a gente é chamado para fazer a captura também. Urubus, corujas, gaviões, ave de rapina, assim, praticamente no geral. Então é um trabalho muito necessário porque aqui na nossa área a gente não tem, né, um trabalho assim diretamente o resgate, captura de animais vulneráveis. Quando você fala assim, que nem eu, por exemplo, tinha saruê em casa lá e eu não sabia muito o que fazer, ele gosta da uva. Em geral, os animais, o que a pessoa, o morador, tem que fazer em primeiro lugar? Assim, ele não vai matar, ele não vai. Não. O que você indica? É uma pena que os saruês, eles até parecem, se assemelham um pouco com uma ratazana, né? Mas o saruê trata-se de uma espécie silvestre, né? Protegida por lei também. É um animal muito importante para o nosso
o nosso meio ambiente, é um verdadeiro faxineiro de pragas aí urbanas. Inclusive tem uma coisa muito importante a se falar, Toquinho, que é assim, as pessoas falam, porque eu tenho um problema com escorpião no quintal da minha casa, né? Eu vou soltar galinha da Angola, galinha não sei o que e tal. Mas as galinhas, elas têm hábitos diurno, né? À noite elas estão dormindo, e os escorpiões têm hábitos noturnos, então entra aí numa situação difícil. Oposta, né? E com relação ao saruê, ele tem hábitos noturnos, igualmente ao escorpião. Então ele e se alimenta, né, do escorpião também. Então ele é o verdadeiro aliado nosso no combate aos escorpiões. Ele se alimenta do escorpião à noite? Se alimenta. Caramba, ele é um dos verdadeiros controladores de pragas, né, urbanas. E muita gente acha que ele é a praga, no caso. Acha que ele é a praga e quer envenenar, coloca veneno de rato lá e tal, e causa todo um desequilíbrio. Então a gente orienta, vem conscientizando, a cada ocorrência que a gente atende, a gente não só captura, né, o animal ali, quanto a gente orienta o morador sobre a importância daquela espécie ali, o porquê que aquela espécie apareceu na casa, na residência ou na empresa da pessoa. E aí é um trabalho que ele é muito aliado com a educação ambiental, né? A captura, assim, é a parte assim que, desculpa o termo, mas já deu merda, já não foi legal. Agora a ideia é a gente tentar reconstruir isso, e reconstruir o meio ambiente, eu acredito que parte-se do princípio da educação ambiental. As pessoas precisam se conscientizar mais e adotar novos hábitos de interagir e proteger a natureza. É muito interessante, né? Mesmo. As pessoas, elas adquirem suas casas e tal, e vão construindo e tal. Bem, primeiro assim, quero construir uma casa no meio da mata, né? Quero de preferência na Mata Atlântica, beleza. Se é pro cerrado, não tem nem árvore direito para proteger o cara. Lá no cerrado ele não vai querer, ele vai querer algumas árvores para fazer a sombra. E aí ele vai para Mata Atlântica. Chega lá, ele quer desmatar porque ele quer aumentar um quarto aqui, um cômodo ali, e a cada desmatamento ocorre um desequilíbrio violento. É o ninho de passarinho que deixa de existir lá no topo da árvore, é uma escada de condução que serve para os mamíferos arborícolas subirem, por aí vai. Então é isso, a gente precisa se conscientizar e colocar na cabeça da nova geração, né, que a ideia é respeitar os animais, já partindo daquele princípio de não jogar lixo nas ruas. Eu acho que é o item assim, não jogue lixo nas ruas. Segundo item, até chegar lá no 1000º item, né? Nossa, 10 mesmo. E aqui, né? O que você passa pro pessoal aqui no caso? Aqui a gente está ainda trabalhando a parte aí de obra, né? A ideia aqui é a gente fazer alguns terrários, orquidário, terrário para algumas plantas, aquário. Nós temos o projeto de fazer essas 3 baias aqui, fazer aquário para peixes, ornamentar alguns peixes assim bastante curiosos que na verdade a gente não definiu ainda o que vai ser. Mas a ideia é utilizar algumas espécies assim que não se encontra por aí e que vai atrair atenção assim super da criançada, né? Em especial. Eu sempre cito a criançada como em especial, mas o projeto é aberto para criança, o idoso, o adulto, homem, mulher, tá? Mas a gente sabe que tudo isso é voluntário, normalmente. Como que a pessoa pode te ajudar de qualquer forma, financeiramente ou em apoio? Como que ele te encontra, ele te ajuda? Nós somos uma organização, né, Ressavanar, contamos com o apoio de outros organizadores, como o Hamilton lá do Anjos da Mata Atlântica, né, que é um grande fomentador e parceiro nosso aqui dentro, o Caio e entre outros. E você, né, aqui a ideia é um trabalho completamente voluntário, nós fazemos um trabalho porque amamos mesmo, porque se não tiver amor envolvido, sem chance, não dá, né? E a ideia, a pessoa pode vir ajudando já, primeira ajuda, vir conhecer o Ressavanar. Eu coloco como primeiro item da ajuda ao projeto. Vir conhecer, trazer sua família, trazer crianças para conhecer esse espaço, conhecer a informação e a partir daí vocês vão reconhecer e ver as reais necessidades que nós temos aqui no dia a dia. Então, é isso, eu convido a pessoa para vir conhecer e aqui a gente junto descobrir. Mas, a pessoa assim de longe, tem um site, tem um Facebook? Temos a página do Ressavanar, né, a página do Selvagem Urbano, pode ir lá, Ressavanar, só escrever Ressavanar com 2 S. Ressavanar vem de savana, né, a nossa savana brasileira é o cerrado, então aqui nós buscamos trazer o cerrado, trazer esse bioma de novo para cá, então bora Ressavanar.
Temos essa página, temos a página Selvagem Urbano, tem meu perfil pessoal, Marcelo Costa Lincoln, tem a página do Anjos da Mata Atlântica. Então são as páginas que as pessoas conseguem acessar e ficar por dentro da nossa programação de eventos, de atividade, plantios, palestras, né? E também de como nos ajudar. Valeu? Legal, show mesmo aí. Vai pegar aqui? Então aqui a gente tem essas baias, né, de contenção, que elas vão ser, alguns vão ser tanque de aquário, outras orquidário e tal, a gente está definindo algumas coisas. Aqui era uma pedra, cara, uma rocha muito grande que a gente não tinha muito o que fazer com ela. Fizemos aqui esse palco para o palestrante poder falar aqui numa atitude melhor, né? Com as pessoas. Ficou um espaço legal aqui, né? Ficou um espaço muito bacana, cara. Um espaço bacana. Dá pra vir em escolas aqui, na verdade. Inclusive já veio, já pelo menos 1 ou 2 salas dá para vir encher aqui, enquanto as outras salas estão trilhando por aí, né? Ou seja, aqui a gente pode receber a escola inteira. Né? Não, bem pensado mesmo, bem legal mesmo. Você viu o orelhão? O orelhão era, né, um orelhão, e nós fizemos um tanque de king e carpas, né? A gente está colocando a bomba. Nossa, aqui. Que legal! Algumas águas até. Olha só, um orelhão mesmo. Um orelhão. Só vai criando, né? A gente vai, de acordo com a necessidade e tal, a gente... Não, o espaço tem que dizer que já tá legal, como você falou, bem legal, e tudo é tempo mesmo. Hoje, animais, você tem alguma coisa aqui, Marcelo? Animais, a gente tem a nossa Jurema, né? Que é a grande coisa boa, né? Das palestras, as criançadas, as pessoas adoram ter o contato com os animais. Que assim, infelizmente as pessoas têm um contato direto com as espécies silvestres quando vão no zoológico, né? Olha um pouco distante. Então, o desconhecimento, né? O distanciamento também causa maior... Até cortar você, Marcelo, que quando está no zoológico, a pessoa já tem aquela primeira impressão que você tem que estar distante, afastado. É o isolamento, e às vezes não é, eu vejo pelo seu trabalho, não é. Você sabe que semana passada eu estive numa escola, na Feira de Ciência, e ali a gente levou uma jiboia da Amazônia, legalizada pelo IBAMA e tal, toda documentada bonitinho, e dócil. E aí as pessoas já de longe, já com medo, e tá, se eu ver um bicho desse na minha frente, eu mato. Não só nessa feira, como em outros lugares, a gente encontra muitas pessoas citar esse termo, se eu encontrar um bicho desse, Deus me livre, eu mato, né? Então, mata justamente por conta do distanciamento, do desconhecimento. E essas mesmas pessoas, depois, no final da palestra, quando já estava com a Jurema na mão, tirando foto, com a cobra já no pescoço enrolada ali e tal, falando, não é que ela não é tão má assim, né? Então você vê que as pessoas, a falta de conhecimento torna-se elas predadoras da natureza viva, né? Então a ideia é a gente informar e falar, ó, tá vendo? Esse é um saruê, você não pode pegar ele na mão, só que não tem por que matar também. Ele é um verdadeiro aliado e tal, assim. Então a gente procura fazer essa dinâmica, né, com espécies silvestres, de acordo com a possibilidade, claro, né, porque a gente não vai pegar um jacaré e falar, olha, isso aqui tem jacaré de cativeiro, mas já é outra situação. A ideia é a gente trabalhar com espécies urbanas mesmo, que a pessoa ali na sua casa, na sua residência vai ter contato, hora, né? Ela precisa saber que o bem-te-vi, o sabiá, o João de Barro tá ali a todo momento do lado dela comendo ali as minhoquinhas do lado da casa dela, ou até mesmo no quintal dela, tem os quero-quero e tal, e por aí vai, toda aquela cadeia de aves, né? De pequeno porte até a ave de rapia, o carcará lá, que é muito comum da gente se deparar também com essa espécie de animal machucado. Então eu tenho muito que assim, a gente chega aqui no espaço ressavanário, a gente fica meio, aqui é um espaço para captura de animais ou para cuidado de plantas? São os dois, porque nós temos que andar assim, né, muito paralelo um com o outro, que a proteção da flora, ela é muito fundamental para uma fauna sadia, para uma fauna bacana. Tá? Então não adianta a gente cuidar, resgatar um monte de animais e não fazer nenhuma ação, né? Nenhuma ação de proteção da flora, do verde, que é o habitat desses animais. É porque até vou fazer um comentário aqui, eu também, sabe, eu peguei em casa, levei no parque, mas aproveitando a brecha, não adianta também só capturar e levar para um local, tipo, e deixar preso lá, junto com 1000 lá. Tem que tentar
reintroduzir né? Criar o ambiente, uma dinâmica, né, ambiental ali para que não acaba superlotando uma população só num lugar, você captura na cidade inteira e solta num único lugar, por exemplo. Então a gente precisa ter esse controle, tanto que fazemos um levantamento a cada captura de o porquê que esse bicho apareceu, sempre tem um que vai passando um histórico do que aconteceu, e aí você vai colando, juntando ali as historinhas para você mais ou menos chegar na realidade do que aconteceu e do que vem acontecendo no local, né? Isso aqui é um terrário que a gente fez utilizando algumas espécies do cerrado, né? Nós utilizamos aqui o juqueri, né? Tá aqui juqueri pequenininho, né? De alimpenca. Tem aqui as samambaias que nós tiramos daqui, a camecrista lá no fundo, lá, ó, a camecrista devalques. Tem a outra carqueja lá no fundo, né? A quaresmeira pequenininha do cerrado, né? Então aqui a gente conseguiu fazer uma réplica, né? Um terrário do que a gente tem aqui, e para as pessoas já terem essa curiosidade, essa visão, para quando chegar lá na trilha, a gente fala, lembra da quaresmeirinha, olha ela aqui adulta, lembra da samambaia, xaxim, olha ela aqui, é o xaxim dela, né? E por aí vai. É isso. Aqui nessa sala, nesse galpão de pallet, nós fizemos a nossa parte de exposição, né? Esse aqui é partes do acervo, né, que a gente utiliza para exposição, educação ambiental. Infelizmente são cobras que apareceu nos quintal, a pessoa se depara, fica com medo, mata, achando que é o melhor caminho. Quando a gente chega para capturar, infelizmente o animal já está morto. Então a gente só tem essa finalidade, que é colocar no álcool e utilizar em forma de acrescentar informação, né, educação ambiental. Então aqui a gente tem as mais variadas espécies venenosas encontradas no Brasil, sendo ela cascavel, né? Essa daqui, ó, é uma jovenzinha, já possui toxina, se estivesse viva. Tem três cascavel, duas adultas. Tem a jararaca, uma espécie de jararaca. Tem a coral verdadeira. Tá? São as três espécies principais venenosas aqui da nossa região. Cascavel, jararaca e a coral verdadeira. Essas três espécies a gente encontra na nossa região. Tem na região norte do país a surucucu, né, pico de jaca, que ela é a maior cobra venenosa do Brasil, né? Ela é arborícola também, fica enrolada nos galhos das árvores, e o número de acidente, né, envolvendo acidente com a surucucu, dar-se do ombro para cima, justamente porque ela fica enrolada nos galhos das árvores, tá? Diferente da jararaca, da cascavel, que são mais terrestres. Até apresenta aí, né, que você não falou. Essa aqui é a jurema, é uma jiboia da Amazônia, né? Já ela está trocando de pele também, né? Se alimentou tem 1 semana e meia. Né, um animal fantástico, olha como ele brilha, dá até um aspecto de ser úmido, mas na verdade é um animal sequinho, muito higiênico. Esse daqui tem 2 anos e meio, tá? Vive em média aí 25 anos, 30 anos, tá? Em cativeiro cresce em média 3,5 metros, podendo chegar até 4. Na natureza, evidentemente que as espécies há de crescer um pouco mais, né, viver um pouco mais ou não, né? E é um animal que possui o microchip aqui na cauda, contém todas as informações de procedência do animal. É um animal que se alimenta de rato, né? Rato limpo, não é rato de esgoto, que senão o animal fica doente. Uma espécie muito bacana, ela já é acostumada desde filhotinha a ser manuseada, por isso que permite as pessoas terem o contato, fazer um carinho e quebrar o tabu, né, de que não é qualquer uma que você vai chegar e pegar, não, né? E é uma coisa que a gente deixa muito claro nas nossas palestras, é com relação a isso, que a jurema permite, né, esse contato, porém é uma coisa que a gente não vai orientar, obviamente, a pessoa a sair, encontrou uma cobra, é assim que você faz, é assim que você captura, não. A gente instrui a educação ambiental, a importância desses animais para a natureza, né? O fator capturar, como eu disse, né, o capturou já é uma coisa ali que é anormal. Então eu entendo que quando eu tiver que capturar algum animal,
seja para soltar na floresta ou para levar até um centro de reabilitação, eu entendo que já há uma anormalidade envolvida ali no meio, né? Alguma das partes está errado. Marcelo, que nem aqui, as cobras, né, que é o que você está mais mostrando aqui. Em que situação que é comum a gente encontrar elas em casa e o que a pessoa tem que fazer, na verdade, assim? O Instituto Butantan é a referência mundial, né, na produção de soros e toxinas que são produzidos e, portanto, a informação também é referência. Então, nós seguimos a informação do Instituto Butantan. Segundo eles, inclusive, é considerado sempre acidente, quando envolve picadas de cobras, né? É sempre acidente, porque a cobra nunca vai te seguir e tal e te pegar, né? Você, por algum descuido, você pôs a mão ali, o pé passou por ali onde ela estava, ela foi e te deu bote. Então, só assim para criar uma situação. Vou falar da gente, você está num pomar e tem uma cobra ali no cantinho do pomar ali. Você não precisa de entrar em pânico, ela não vai perseguir você. Não vai te perseguir. Ela vai ficar ali até um tempo que ela achar viável, seja por conta da temperatura, o que for, ela vai ficar ali até o momento que ela achar que deve e depois ela vai embora naturalmente. Eu recomendo, se for um pomar que não está tão próximo da sua casa, uma área ali que está no habitat dela, é um solzinho que ela está tomando e ela já vai embora, né? Agora, claro, apareceu na sala da minha casa, no meu quarto, claro, aí você deve fazer o que nós chamamos de contenção. Você pega um balde, uma bacia, uma caixa, com muito cuidado, vai por trás dela e coloca por cima dela, de preferência um peso, algo pesado por cima para ela não correr o risco de virar a caixa. Põe a caixa, o balde, a bacia em cima da cobra, deixa um peso lá e ligue para a polícia ambiental, ligue para a polícia florestal, ou militar, ou bombeiro, tá? Defesa civil aí na sua cidade, que vai ter um profissional, um órgão responsável que vai fazer a captura desse animal e vai soltar ele, devolver ele na natureza mais adequado possível, tá? Eu acho que uma das principais informações mesmo da gente passar é com relação ao aparecimento, né, das pragas urbanas, o número muito elevado com acidente envolvendo os escorpiões, seja o amarelo, o cerulatus ou o baiensis, o marrom, mas os dois possuem uma toxina muito forte e isso dar-se ao descuido humano, né? Onde a pessoa ali deixa no seu quintal uma pilha de madeira, um pouquinho de entulho que sobrou e por aí vai. E é o habitat favorável para essas espécies, né? Muito fáceis de invadir a nossa casa ali assim, também fazer vítima. Você cria o ambiente para ele, não é que ele vai lá às vezes, né? Não, você cria um ambiente adequado para ele poder ficar ali e por acidente rola aí a picada, né? Lembrando que você sofreu uma picada de cobra, por exemplo, aranha, se for cobra você tem que saber se é uma cobra venenosa ou não. Claro que em todo caso você vai até o pronto-socorro mais próximo. Só que se for uma cobra venenosa, um escorpião, uma aranha, o único forma de tratamento é o soro feito derivado da toxina da mesma espécie de cobra, tá? Ou escorpião ou aranha. Então você deve, em todo caso, ir sim para o pronto-socorro mais próximo e deixar de lado aí a receitinha da vovó. Mas, por exemplo, se a pessoa não identificou, por exemplo, a cobra, o escorpião, ele tem que capturar e levar junto? Seria o ideal? Não. Ocorreu já muitos, que a gente chama de novas dosagens, né, de toxina a pessoa sofreu porque ela sofreu o acidente, ela ouviu falar, eu sofri acidente de uma cobra, aranha, escorpião, eu ouvi falar que eu preciso capturar o animal para eu levar para o médico lá no hospital saber qual foi o bicho que me pegou. Não, você ao tentar capturar você vai tomar outras dosagens, vai aumentando cada vez mais essa dosagem no seu organismo e você pode morrer, né, mais rápido. Não que você vá morrer lentamente, mas que você vai sofrer ali a reação da toxina e vai ver que se fosse uma picada só, né, ia ser um tanto de quantidade ali inoculada no seu organismo. Se você for tentar capturar o animal 2, 3 vezes, você pode sofrer vários ataques e várias inoculações dessa toxina, o que pode acelerar cada vez mais o processo aí de letalidade.
Então a gente orienta. Sofreu um acidente, mas foi uma cobrinha que o meu amigo falou que não era venenosa, não tem problema, vai para o hospital. Era venenosa, vá para o hospital. Tenho dúvida, vá para o hospital também. Né? Então a única forma de tratamento de um acidentado com espécies peçonhentas, consideradas venenosas no Brasil, são os soros antiofídicos, né? O aracnídico, o escorpiônico, feito aqui no Instituto Butantan de São Paulo, o qual nós temos o privilégio de estar aqui ao lado. Né? Legal. Então faz uma despedida pro pessoal aí, Marcelo, então, e voltar outro dia, né? Isso, cara. Aqui. É uma pena que o tempo passou rápido, né? Eu queria poder passar o dia aqui com vocês. E já fica o convite para você vir conhecer o Espaço Ressavanar, aqui em Carapicuíba, próximo da estação, na divisa entre Osasco e Carapicuíba. Próximo ao Parque dos Paturis, inclusive. Aqui nós temos um espaço aqui muito curto para poder curtir uma natureza muito grande. Então vocês já saem da estação, por exemplo, já caem dentro do Parque dos Paturis, vão andar no parque e tal. Quando terminar de andar no parque, já vão sair praticamente no pé do Ressavanar. E daqui a gente tem o Parque do Planalto, o Parque da Aldeia e algumas coisas muito bacanas que a nossa cidade, graças a Deus, vem tomando mais destaque, né? Atraindo até mesmo pessoas de fora, de outras cidades, para vir conhecer a nossa Carapicuíba. Legal mesmo, olha, show mesmo, viu? Então, fica aí pro pessoal, né? Tá mais que obrigado a vir fazer uma visita aqui. Isso. Que vale a pena mesmo. Vale sim. Não esquece de, como eu falei, visitar, curtir a página no Facebook, tá ali, ó, tá vendo, o pessoal tá vendo ali, Ressavanar o nome, bem fácil mesmo. E agradecer ao Marcelo, show de bola o trabalho dele aqui. Valeu, galera, sejam todos bem-vindos e até a próxima. Valeu!